Boa noite a todas e todos. Funcionou, agora funcionou. Boa noite a todos e todos. Com alegria que nos encontramos nesta casa, onde temos recebido não apenas orientações espirituais, temos recebido energias que nos renovam a saúde, que nos conduzem a um reequilíbrio orgânico, que nos trazem a dimensão de que somos assistidos muito mais do que temos o conhecimento. E hoje, particularmente, que temos a tratar um tema que, ao invés do que muitas vezes somente a leitura rápida do título sugere, a desigualdade, ela fala de uma justiça. Ela fala de uma misericórdia, ela fala de uma oportunidade dada infinitas vezes. E vamos tentar conversar um pouquinho a respeito. Vamos, no primeiro momento, entrar no que está no capítulo 16, item 8 da Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos trazer algumas outras falas de Jesus, algumas outras parábolas que convergem para o mesmo tema. Quando Soares me convidou para aqui estar, ele disse: Rubinho, você pode estar conosco nos estudos do Evangelho? E eu, como sempre, concordei, e ele em seguida passou o tema. E eu fiquei pensando, o que nós vamos estudar? O Evangelho? Ou nós vamos estudar sobre nós? Visto que o texto não fala apenas dos nossos procedimentos certos, bons, úteis, nobres, mas fala principalmente de quando a gente os tem e não usa, de quando a gente tem a possibilidade de consegui-los e não usa, de quando a gente enterra o talento. Então, todas as vezes, a partir desse momento em que Soares passou o tema para mim, eu não tenho pensado mais que vou estudar o Evangelho, mas vou estudar mais sobre mim. Vou estudar mais sobre aquilo que eu ainda preciso aprender de uma forma mais sublime, sem sofrimento, sem peso, sem sacrifício, mas renunciando aquilo que muitas vezes eu penso que é a minha necessidade. Então, como nós conversamos agora há pouco, vamos começar pelo título do capítulo 16. Ninguém serve a Deus sem senhores. Como é que nós vamos abrir uma empresa que venda bebidas e vizinha ela uma outra para ensinar as pessoas a parar de beber? Como é que nós temos um lugar que venda cigarros e outro lugar que faça desintoxicação? Quando as pessoas estão nessa busca, nessa leitura, por uma escolha. Mas esse servir a dois senhores traz muito mais meditações a respeito do servir voluntariamente do que ser uma servidão por escravidão. Então nós voluntariamente nos colocamos em perigo, em risco. E o texto fala muito disso, porque ele diz que muitas das dificuldades humanas não são compreendidas na fala de Jesus, que muitas vezes é tido como frágil, é tido como inocente, é tido como sem execução, sem prática nos nossos dias, é somente para espírito elevado. Mas Jesus traz a informação, vida e existência. Temos a dificuldade de compreensão deste e de outros tantos assuntos. Porque vivo, eu estou estando na existência ou fora dela. Uma existência por vez. Uma existência por vez.
E não é que nós esquecemos do passado. Isso aí é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. A gente não esquece do passado. Porque se a gente esquecesse do passado, a gente não repetia os erros. O passado é colocado numa forma não acessível objetivamente, para que a gente tenha, entre aspas, a ideia de começar de novo. Mas ninguém recomeça, ninguém começa do zero. Nós começamos do zero há milhões. Há bilhões, há trilhões de anos. E muitas vezes dizemos que precisamos recomeçar porque a linguagem é um pouco mais poética, mas não encontra consonância no sentido espiritual. Nós vamos ver, por exemplo, que a mensagem de hoje, do Vinho de Luz, no capítulo 11, eu devo ler que Jesus soprou sobre os espíritos, sobre os apóstolos, o Espírito Santo, e disse assim: recebam o Espírito Santo. Mas ele disse: recebam antes de soprar. O que muitas vezes para nós significa um convite. Outras vezes, uma orientação segura. Mas quantas vezes a gente recebe, de fato, e entende como missão o que a gente tem a praticar, o que a gente tem a desenvolver? Mas o Espírito Santo, vamos entender aqui, não é na mesma proporção, não é na mesma que hoje é entendido. Por quê? Porque se nós voltarmos ao Gênesis bíblico, o homem que foi criado no primeiro dia foi soprado as narinas do homem que foi feito no segundo dia, no segundo capítulo do Gênesis, melhor dizendo. Então, Deus foi quem soprou vidas às narinas, divino, nós já somos. A partir do momento em que fomos criados, temos vida e várias existências. Um outro ponto interessante é que a gente entendeu que Jesus veio nos ensinar tudo para que a gente tivesse numa existência fora da Terra todas as compensações. O reino dos céus, a purificação. Mas se Jesus tivesse nos ensinado que era em outro momento, fora da terra, que nós tivéssemos todas essas condições sem esforço nenhum, somente por aqui sofrer ou acreditar, ele não teria dito: venha a nós o vosso reino. Então, a perfeição que nós temos, ela deve encontrar na didática divina a sua execução. Venha a nós o vosso reino. Então, toda perfeição que há se manifesta também em mim, mas encontra limitações. Porque o amor fora de mim é limitado. Em mim ele encontra limitação. Eu só amo quem me ama, eu só amo quem conheço, eu só amo a quem de alguma forma suporto, tolero ou quero. A paciência fora de mim é limitada, em mim ela tem limites, e limites bem estreitos. Mas minha avó dizia e diz que a panela menor que ferve mais rápido. Então, muitas vezes, vemos pessoas ditas religiosas de vários matizes, que xingam o presidente da República, que xingam governadores, que xingam políticos, que xingam, e que xingam até quem se manifesta em contrário a ele. Que religião é essa? E aí nós pensamos que isso existe uma aparente contradição. Não, mas eu tenho o direito de manifestar. Mostra que as desigualdades
não estão só nas riquezas, estão na utilização das riquezas. Porque eu tenho a palavra para construir, para edificar, para elogiar, para criar pontes, mas eu utilizo a palavra com outra finalidade, com outro sentido. E aí, numa das páginas belas do Dr. Bezerra, abrindo portas interiores, o Dr. Bezerra nos fala que nós temos várias camadas. Eu escutei há muito tempo um expositor de renome aqui no Brasil e até internacional, dizendo que o Evangelho de Jesus se assemelha a tal e qual coisa que tem muitas camadas. Eu digo, será realmente que o Evangelho tem camadas? Ou será que somos nós? Utilizando já o ideia do Dr. Bezerra. Nós aqui temos camadas e precisamos nos desvestir de cada uma delas. O que está no capítulo 4 do Evangelho de João, já no versículo 23. Deus é Espírito, já fala de Jesus. Deus é Espírito e aqueles que o admiram em Espírito e em verdade é que estão entendendo o que é a sua vontade. Mas então por que a desigualdade fala da justiça de Deus? Porque nós estamos muitas vezes procurando todas as justiças, todas as misericórdias de Deus nos pontos errados, ou seja, nas criações humanas. Desigualdade das riquezas. Se Deus quisesse todos ricos, materialmente falando, nós não teríamos necessidade nenhuma de espiritualmente progredir, porque materialmente já temos tudo. E nós fazemos exercício quando estamos magros ou quando estamos gordos, como pensamos. E aí? Nós procuramos médico quando estamos doentes ou quando estamos só crescendo, exceto minha mãe, que vai para todo o tempo. E aí? Nós somos inclinados apenas a procurar a solução quando o problema aperta. Nós não somos previdentes. E é isso que Jesus diz em três momentos distintos. Ele diz assim: se os homens fossem inteligentes, ativos e laboriosos, por que ele não disse bons? Porque a bondade não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com atividade, nem com laboriar, nem com labor. A bondade é uma escolha. Enquanto as pessoas que não são boas são inteligentes, são laboriosas. Alguém já ouviu falar aqui do crime organizado? Não, né? Por que o crime é organizado? Porque eles são laboriosos, são inteligentes, são ativos, mas não são bons. Então Jesus não nos cataloga por bons ou maus. Porque questão 119 dos Espíritos, 120, equivoquei. O homem necessariamente passa pela fieira do mal para chegar à fieira do bem? E os Espíritos respondem: não obrigatoriamente pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Então, inteligência é não ser bobo, não ser tolo, não ser piegas, não se compadecer com a dor do outro e adoecer e sofrer por isso, mas entender que é uma escolha de cada um. Eu sei que a gente muitas vezes quer mudar o padrão do outro, como se a gente precisasse obedecer o tempo todo. Eu sou assim. E a gente sofre. E a gente adoece, a gente não dorme. E o que é que isso? Isso não é inteligência. Mas o segundo item é ser ativo. E aí, no capítulo 11, lido hoje à noite, o Vinha de Luz fala isso. Deus nos forneceu a terra, a chuva, o sol. Toda lei natural
mas a semente precisa fazer o seu trabalho. O que compete a nós fazer? Só nós podemos fazer. Vamos dar um exemplo mais prático disso. O ambiente que nós estamos está asseado, está limpo, cheiroso, iluminado. Alguém parou, alguém varreu, alguém limpou. Foi algum de nós que está aqui presente essa noite? Foi, mas alguém fez. E por que nós que temos 2 braços, 2 pernas à disposição, por que nós não fizemos? Porque eu não fui convidado. Então quer dizer que quem fez foi convidado. Por quê? Não pelos espíritos. Será que os espíritos interferem nessa questão a esse ponto? E a gente ainda se arvora em dizer que os espíritos interferem em nossa existência mais do que o que a gente supõe? Onde fica o nosso livre-arbítrio? Onde fica a nossa vontade? A nossa decisão íntima, o nosso dever fica onde? Mas a gente quer dar jeito ao jeito da pessoa pentear o cabelo, ao jeito da pessoa usar roupa, a gente quer dar jeito a isso que não pode. Entre aspas, não vai dar jeito nunca. Atividade. Em que somos ativos? E a terceira palavra é laborioso. Laborioso. Então, se toda comida que eu comesse, eu não mastigasse, como eu estaria até hoje? Mas há momentos em que a gente vai precisar, mas é um momento. Então, ser laborioso é muito mais do que a gente somente ter iniciativa. É saber o limite do outro. É saber o que a gente pode fazer, o que a gente pode trabalhar, pode atuar para que o mundo seja melhor à nossa volta. Começar pensando melhor, sentindo melhor, acreditando mais em si, tendo mais disposição para a vida. E aí as questões parecem encontrar outro prisma de resolução. Não é que os problemas vão mudar, não. Mas eu vou ter disposição energética, vou ter disposição orgânica, e eu vou encontrar espíritos que naquela mesma faixa me ajudem. Mas falar em espíritos, nós vamos encontrar no capítulo 19 de Mateus uma história interessante. Um jovem, um rapazinho jovem, se ajoelha aos pés de Jesus. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Em primeiro lugar, muitas vezes quando a gente quer falar sobre Jesus, a gente elogia ele primeiro para ver se ele se sensibiliza com a nossa dor, com a nossa dificuldade. Mas todas essas etapas são conhecidas por demais. Mas a partir do momento em que ele, naquele momento, diz receber o sopro divino, receber o sopro da energia, da prudência, da inteligência, da atividade, do labor, da disposição, da conduta mais ética com os amigos, com os pais, com os familiares. Se nós temos toda essa informação, desse conjunto enxergado nos evangelhos, esse recebimento devia ser para nós automático. E aí, muitas vezes, dizer os títulos de Jesus é como se a gente estivesse querendo ganhar Jesus na conversa. Mas a conversa que nós estamos tendo com Jesus não é para informar a Ele o que nós estamos sentindo. É para criar um canal de energias que revitalizam. Criar um canal de energia de que a gente sabe se assistindo, de que sabe se cuidado, de que sabe se carente de fome e sede de justiça. E aí ele diz, bom mestre,
que devo fazer para ganhar? Como ele era muito rico, ele só sabia de ganhar. Ganhar, ganhar, ganhar. O que é que nós ganhamos, senão de Deus? De quem nós ganhamos, senão de Deus? Mas nós estamos nas retribuições utilizando o verbo que é ganhar, que é completamente diferente. E aí, Jesus diz assim: por que você me chama de bom? Se bom, sem mistura, só mestre somos. Quanto a ganhar o reino dos céus, observa o que está na lei e repete. Não matarás, não, que está no mesmo. Ele diz: Senhor, desde meus jovens anos, mas ainda era jovem, que tenho observado todas essas coisas. Não apenas observado, mas cumprido, em 100% dos casos e na perfeição de cada um. E aí então, Jesus, claro que Jesus já sabia, por leituras que nós ainda hoje não sabemos qual é. Jesus tinha intenção. Será que para ele existia intenção? Ou ele está num processo de leitura muito mais rápido e muito mais avançado que nós. E eu vejo pessoas conversando com Jesus como se romantizar a pobreza fosse falar sobre Jesus. E aí Jesus diz assim: quer ser santo? Vende tudo que tens, distribui com os pobres, depois vem e me segue. Se Jesus houvesse dito, vende tudo que detens, ele estava falando que materialmente o jovem tinha. Mas naquele momento ele não parou para explicar. Então, ter e deter são coisas distintas. Porque no começo do texto de hoje à noite, o item 8, há uma fala muito interessante que diz assim: tudo que o homem traz ao reencarnar e leva ao desencarnar a sua propriedade, a sua verdadeira propriedade. Quanto o material é para o seu usufruto. Então, se nós temos o sentido, o sentimento, a inteligência, se nós temos a oportunidade com o material, fazer inclusive os avanços de enxugar lágrimas, de mitigar a fome, de mitigar a sede, de ajudar alguém com o exame, de dar uma informação, por exemplo. Dar uma informação no meio da rua, para quem está perdido, é de crime de família. Pessoas que, por exemplo, chegam para comprar um banco de sumanca. Quantas vezes eu vi isso? Eu vi quando a minha vista física permitia. Quantas vezes eu vi isso? Quanto é essa bermuda aqui? Um exemplo, né? R$30. Aí a pessoa ia e disse: não faz o bem, irmãos, não. Até dizer quanto tinha. E de tanta pessoa ir, voltar, perguntar, o dono ou a dona do banco vendia. Será que ela estava visando o lucro? Será? Ou será que ela estava fazendo, ainda que no trabalho dela, a caridade, com os recursos que ela tinha e não com o que ela detinha? Quantas vezes eu vi pessoas entregarem a roupa, ou qualquer um que tem, entregar a roupa, se você está vendendo a roupa no banco de cima, entregar a roupa que está vestindo só. Então, assim, Jesus diz ao jovem que era para ele se desfazer de todo excesso. E qual é o excesso? E assim que é para a gente pensar. Mas, se muitas vezes a gente está confundindo com as
as riquezas para o corpo, como sendo a riqueza da gente. Se assim fosse, todos os ricos seriam felizes, inteligentes, ativos e laboriosos. Acontece isso? E se também assim fosse, todos os pobres, os miseráveis, os paupérrimos, seriam infelizes, seriam todos limitados de inteligência, seriam completamente preguiçosos e indispostos ao trabalho. Vamos ver também que na parábola dos talentos, 3 foram os cegos. O que normalmente a gente não identifica, ou tem um pouco mais de dificuldade de identificar, é que os 3 receberam o talento. Os 3 receberam o talento. Então ninguém pode dizer que não tem talento. Ninguém pode dizer que não tem aptidão, que não tem alguma aptidão, melhor dizendo, que não tem um traço, uma característica, uma oportunidade de multiplicar aquilo que de alguma forma lhe foi concedido. E nós não estamos falando do material apenas. Porque quando a gente continua no Pai Nosso, a gente diz: venha a nós o nosso reino, mas é feita a vossa vontade. E a vontade de Deus é para que eu desenvolva inteligência, atividade e trabalho. Não é que eu seja rico ou que eu seja pobre, isso é uma contingência, isso é uma situação. E aí muitas vezes o que é que a gente pensa? Os ricos de ontem são os pobres de hoje, como se isso fosse uma punição. A pessoa ter sido rico ontem e hoje é pobre por punição. Não. Não é só por não ter sabido aproveitar. É principalmente a perda do tempo, a perda da inteligência, a perda de oportunidade, quando na mão de outras pessoas ela vai se multiplicando. Então, nós é que nos colocamos nas condições de escassez ou de fartura. A gente é que se coloca na situação de dificuldade ou de facilidade. Ainda que tendo problemas, se nós enxergamos os problemas com mais dificuldades de humor, de espiritualidade, de fé, realmente, as coisas parecem mais problemáticas do que elas verdadeiramente são. E como nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, Jesus compara mais uma vez o reino dos céus a um homem que tinha uma vinha, e chegando no dia da colheita, saiu às 6 horas da manhã, saiu às 7, saiu às 9, saiu às 11, saiu ao meio-dia, e quando foi no final, o trabalho ainda não estava pronto. Ele saiu e encontrou mais pessoas. Todo mundo estava contente por ter trabalho, até a hora da paga. E ali havia um componente de Jesus nos ensinando sobre a igualdade das riquezas. E aí ele diz assim, ele chamou o feitor, o gerente, e disse assim: paguem dos que chegaram por grupo até os que chegaram primeiro. E deu ela uma moeda de ouro, e deu uma moeda de ouro a cada um. E nós vamos ver que a justiça estava na bondade do dom da vida. Mas os que receberam não ficaram satisfeitos, porque eles eram desiguais nas inteligências, desiguais nas atividades, desiguais nos trabalhos. Então eles também queriam desigualdade nas riquezas.
Então as nossas desigualdades não são fruto da justiça divina. Somos nós que temos muitas vezes a incapacidade de gerência. Nós temos a vontade de mandar e não de obedecer. A vontade de ser servido e não de servir. A vontade de que as outras pessoas notem uma falsa preponderância em nós quando, no momento da ceia, quando todos estão discutindo quem vai ser o maior, quem vai ser o ministro da economia, quem vai ser, porque todos esperavam o Messias briguento, belicoso, invadindo, dando tapa, mandando cortar a cabeça. Ele não, ele pegou uma toalha, colocou água, colocou uma toalha na cintura e saiu de um por um. Lavou os pés e beijou os pés. E a gente se esquece que esse é Jesus. A gente se esquece que ele disse que aquele que quer ser o maior, que seja o que mais serve. Mas por quê? Já no momento, em que Jesus estava se despedindo fisicamente, ele sopra sobre a cabeça dos discípulos, porque os discípulos passaram 3 anos com ele. Quantos continuavam com ele? Quantos daqueles primeiros que se encantavam com as palavras continuavam seguindo? Quantos que foram curados voltaram para agradecer ou seguiram, dando seu testemunho? Quantos familiares dos 12 ridicularizaram, desertaram e disseram: está vendo que esse teu mestre não vai te dar nada? E eles perseveraram 3 anos. 3 anos. E essa perseverança não foi apenas em momentos fáceis. Porque eles também adoeciam, noites ao relento, passaram fome, andavam longas distâncias, escorraçados, perseguidos pelo Sinédrio, tendo que fazer jejuns forçadíssimos, pelas longas caminhadas, tinham pouco, muito pouco, tinham que trabalhar e se sustentar, e não sustentar ainda. Aí Jesus disse: receba. Será que é uma recompensa? Será que é uma nova oportunidade? E o texto diz que daquele momento em diante, os discípulos passaram a curar, expulsar demônios, que nós sabemos que não existe, mas a palavra não. A minimizar dores, a esclarecer pessoas, a acalmar as próprias angústias, a silenciar muitas vezes as vozes que querem nos confundir, a sair muitas vezes de uma repetição e a gente não sabe o quê. De vozes que a gente não identifica a articulação, a palavra, mas a gente sente o sentido, a gente sente a vibração. De fatos muitas vezes requentados, e a gente acha que é novidade. Quando a gente esquece que quem trouxe a boa nova? Jesus. Mas quem nos convida a essa apresentação da boa nova, todos aqueles que se encontram em desespero, famintos de esperança, famintos de ter o sossego, de entender que o que nós estamos vivendo é um aprendizado e que, como a desencarnação não melhora ninguém, não adianta a gente dar fim à vida física, porque a gente só vai complicar. Não adianta querer antecipar, porque nessa encarnação tem muitos problemas de saúde, tem muitos. Quem adoeceu foi minha matéria, porque eu estava doente.
Fora de mim a doença não existe. Ela existe em manifestação nenhuma. Mas quem procura os médicos? Quem precisa de saúde. E Jesus, por 2 momentos muito claros, disse isso a gente: veio para os doentes. Ele veio porque nas nossos maiores pedidos, nas nossas maiores necessidades, não temos condição de rogar ao Pai um ser como Ele é, da envergadura dele, da qualidade moral, de paciência, de misericórdia, de amabilidade, de doçura. Nós não temos condição de pedir. Ele veio ter conosco. E ainda acrescentou: se os vossos olhos forem luz, todo o vosso corpo será santo. Então, naquilo que eu vejo a injustiça de Deus, eu estou falando da minha injustiça, da minha rebeldia, da minha necessidade de confrontar Deus, da minha necessidade de, muitas vezes, querer enfrentar Deus de igual para igual, e não acatar as regras. E não querer que o seu reino venha até nós, já que nós nos julgamos muito melhores. Eu irei ser salvo. Salvo de quê? Eu estou em perigo? Eu estou em apuros? Porque se eu não estou em apuros, então para você salvo. E a gente vê essas contradições e muitas vezes a gente lembra de Jesus e diz: a boca fala o que o coração está cheio. Mas o capítulo 21 do Evangelho do Espiritismo nos ensina tudo isso. Porque nós temos dificuldades, pelas dificuldades que temos, ou seja, nós iniciamos as dificuldades com as pessoas, pelas dificuldades que nós temos de controlar a língua, de controlar o pensamento, de controlar o mundo, de controlar a educação. Mas aquilo que a gente tem de bom, a gente está a ponto de perder. Rubinho fala muito bem em público. Dizem 2 ou 3 pessoas. E na maioria das vezes eu me perco porque eu falo muito. Até aquilo que eu tenho de bom, eu estou utilizando contra mim e contra o outro. Onde é que a gente vê isso? Capítulo 25 de Mateus, no versículo 31 a 46. Pai, errei contra ti e contra o céu. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou errando contra mim, o sopro divino que eu sou, e errando contra o outro, que é criação tanto quanto eu sou. Perdendo a oportunidade. Quantas vezes temos uma diferenciação naquilo que, de ouvir pessoas, mas a gente quer ouvir todo mundo, até estátua de praça. A gente quer dar jeito até a coluna do Cristo Redentor, a estátua da liberdade, né? Por que a gente quer fazer isso? Porque a gente quer sempre dar solução àquilo que aos olhos da gente a gente não aceita. Enquanto que Jesus disse a Marta, Marta, Jesus disse para ele, Marta, quantas coisas, Marta. Maria escolheu uma só. Uma só Maria escolheu. E a gente pensa que diz assim: Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu uma só, faça aquilo só. É nisso que muitas vezes nós precisamos. Adoecer menos. Porque fechando como é que começou na segunda-feira, dá mais trabalho ser doente do que ser são. Dá mais trabalho adoecer. Vocês sabem quanto eu gasto mensalmente com remédio? Dá trabalho. E todo dia tem
com a medicação. Está aqui dentro dele que não deixa ninguém sozinho, né? Ela mete comigo, né? Dá mais trabalho ser infeliz do que ser feliz. Porque a gente tem pessoas sofrendo ao redor da gente, porque a gente é amargo, triste, peçonhento. Para quê? Se quem está com a gente gosta da gente, porque a gente vai sofrer. Dá mais trabalho ser coitadinho. E muita gente diz, não é mais fácil ser coitadinho, dá mais trabalho. Porque todo mundo que hoje tem pena do coitadinho, amanhã vai se afastar dele. Podem ter certeza. O coitadinho, todo mundo se afasta, ninguém quer saber. Ninguém quer saber do coitadinho. Sabe um tempo, mas depois a gente. Porque ele rouba energia do ambiente. Ele rouba energia do ambiente. Eu vou comentar uma coisa rápida aqui. Vocês já notaram, os trabalhadores principalmente, vocês já notaram pessoas que todas quartas e sábados vão pagar de uma passo? Já notaram isso? E que durante a exposição fica no celular. Já notaram isso? Vim buscar o quê? O que é que vim buscar? O que está na rede social, que não é lugar para desenvolver autoestima. Vai dizer assim, autoconhecimento. Não, isso não é autoconhecimento, isso é autofalência. Enterrar talentos. Ser pobre e dá mais trabalho ser pobre que ser rico. Dá mais trabalho a gente não conhecer o Evangelho do que a gente um dia, uma hora por dia, 15 minutos por dia, 5 minutos por dia, ler o Evangelho. Dá menos trabalho do que a gente está distante dele o tempo todo, ainda que fisicamente. Vamos ler uma vez por dia. Uma vez por dia. Alguém aqui escova os dedos pelo menos uma vez por dia? Uma vez, né? Tem gente que não escova, não é melhor? Se a gente escova uma vez por dia, já está fazendo alguma coisa. Porque nos campos de concentração ninguém escovava dentro, não. E não se tinha desenvolvimento de carne. Por quê? Porque o sentido da sobrevivência. Aí a gente vive no campo de concentração voluntário. Em rede social, ou na busca de que os outros aplaudem e elogiem a gente o tempo todo. Enquanto Jesus diz assim, bom só tem um, quanto ao mestre eu sou. Quer realmente ser santo? Aqui ele veio a pergunta para aquele jovem, e se no caso fosse a gente quer realmente ser santo? A gente quer realmente ser bom? A gente realmente quer ser um cristão, discípulo de Jesus? Todo o capítulo 20 da Evangelho de Jesus fala isso. Eu sei que o capítulo 16, nós estamos hoje. Vamos ser servidores seguros. Então, se Jesus veio e se ele disse que nós devíamos procurar uns para os olhos para iluminar o espírito todo, claro que não o pâncreas, o fígado, o baço, claro que também serve, mas não é isso, porque vai haver um tempo que nós vamos passar por um processo de desoxigenação celular. Mas continuaremos. Mas o tempo que a gente está aqui nesse aprendizado, como é que a gente louva Jesus? Como é que louva o Senhor? Se não através dos nossos atos, se não através das nossas ações, da nossa inteligência, da nossa atividade, do nosso labor, do nosso trabalho muito bem. Mas a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, onde está o homem de bem, e a gente fala que tudo aquilo que está apresentado como característica de homem de bem é inalcançável para os nossos dias. Seria inalcançável se nós não conhecêssemos. Mas a partir do momento que é apresentado, tem sim a razão de ser para a gente um estímulo. Por quê?
Porque a gente precisa começar do ponto onde a gente está, não do ponto ideal. Fiquemos com algumas dessas ideias no sentido de que essa premiação, esse castigo tem pensado muita gente. Mas a oportunidade é dada a todo aquele, todos nós, para que nós tenhamos reescrito a história a partir do ponto em que nós façamos definitivamente a escolha por seguir Jesus.